Resident Evil Death Island, ou Ilha da Morte, como é conhecido no Brasil, é o quinto filme em animação da franquia e faz parte do mesmo universo dos jogos, diferente das adaptações em live action. É nele que vemos pela primeira vez Chris, Jill, Claire, Leon e Rebecca juntos. Ele é um filme de ação com alguns elementos de terror. Dirigido por Eiichiro Hasumi, ele lançou em 7 de junho de 2023 no Japão e tem 1h30 de duração, incluindo os créditos. Eu comprei a versão com Steelbook recentemente e reassisti ao filme algumas vezes desde que ele chegou, e minha opinião sobre ele mudou drasticamente. Eu já considero ele meu filme favorito de animação que tirou de Geração do Trono. Eu precisei importar esse Blu-ray dos Estados Unidos, já que foi decidido não lançar o filme nem nos cinemas, nem fisicamente no Brasil, mas dá pra comprar ele digitalmente por aqui, ou encontrá-lo em plataformas de streaming. O disco contém o filme em 4K Ultra HD e também vem com a versão digital para ser resgatada no Movies Anywhere, uma plataforma em que até hoje não consegui criar uma conta. Eu acho que tem alguma limitação para quem tá no Brasil. Por mais que o consumo de filmes hoje em dia seja majoritariamente digital, eu acho que cópias físicas ainda deviam ser feitas para fãs ou colecionadores. E simplesmente não lançar no nosso país impede fãs de ter acesso a conteúdo, como os extras que tem apenas no disco. Aqui a gente tem entrevistas com os responsáveis pelo filme e com os atores que deram vozes aos personagens, vídeos sobre capturas de movimentos para as animações, explicações sobre as escolhas que foram feitas no roteiro, que inclusive mudaram na maneira como eu vi o filme, além de nos mostrar um pouco do processo da criação, que de acordo com as entrevistas levou 10 anos para ficar pronto. Meu canal é focado em jogos e eu não tenho pretensão de trazer muitas análises de filmes por aqui, mas eu gostaria de dar minha opinião quando eles estiverem relacionados ao universo de games. Diferente de um videogame que tem outros elementos, falar muito sobre a narrativa de um filme acaba completamente com a graça de assisti-lo. Então eu só vou dar minha opinião sobre alguns elementos do roteiro, mas não vou falar muito sobre a narrativa. O filme se passa em 2015 e traz os principais personagens da franquia e os coloca em uma missão na ilha de Alcatraz, na Califórnia. Quem conhece a história dos jogos sabe que cada um desses personagens está em um caminho diferente, mas o filme consegue trazer todo mundo junto sem parecer forçado. Ele dá motivo para todo mundo estar ali. A Jill é a personagem principal, mas nenhum outro personagem é deixado de lado e nada parece corrido. Diferente de outras adaptações que usaram o nome Resident Evil e tentaram trazer muitos personagens só pra fanservice e não utilizaram nenhum deles direito. O filme é uma continuação direta do Vingança ou Vendetta, mas sinceramente eu acho que não é necessário assistir a nenhum outro filme de animação. Eu só assisti ao Vendetta uma vez e mal me lembro da narrativa e não fiquei perdido, porque Ilha da Morte explica bem as pontas que ele traz do filme anterior. Mas eu acho muito importante conhecer a história dos personagens, porque muitos acontecimentos da série são mencionados. A gente vê repercussões do sequestro da Jill pelo Wesker, da morte do Pierce e do trabalho da Claire com o Terra Save. Uma das coisas que eu mais gostei no filme foi a caracterização dos personagens, que acompanha muito bem a personalidade deles nos jogos. Um dos maiores problemas que eu vejo nas outras adaptações de Resident Evil é a descaracterização dos personagens, não só fisicamente, o que começou a virar padrão nos últimos lançamentos. Nos outros filmes, eles parecem pessoas aleatórias com o nome dos personagens que gostamos, mas nada além disso. Na Ilha da Morte, a maneira que os personagens falam e reagem às situações faz muito sentido pra quem os conhece. Dá pra ver que o roteirista entende bem os personagens e conhece a franquia. Dá pra ver também que ele escreveu pensando nos fãs. Eu gostei bastante de ver a evolução do Chris após os acontecimentos do sexto jogo, e da maneira como a Jill aprende a lidar e aceitar o que foi obrigada a fazer no quinto jogo. O filme inclusive tem como objetivo principal trazer a Jill de volta à franquia depois de todo esse tempo sumida, e ele faz isso muito bem. As interações que vemos dos personagens são muito boas e são um grande fanservice. Elas me deixaram imaginando como seria um jogo com os personagens que nunca apareceram juntos. O lado negativo da narrativa fica nos vilões. Eu consegui entender as motivações do vilão principal, mas não consegui entender os seus métodos. E também tem uma mini boss que vem do Vendetta, mas que parece estar ali só pra ser bonito. Apesar de interessante, eu não acho que os acontecimentos desse filme vão impactar a grande narrativa do jogo. Visualmente o filme tá ok, ele tá no mesmo padrão que os filmes anteriores. Ele não tá tão bonito quanto os jogos mais recentes, mas como eu disse antes, a produção dele começou há 10 anos, então provavelmente é um dos motivos. A iluminação de algumas cenas tá muito boa. Eu não sou conhecedor de cinematografia, mas as sequências parecem estar muito bem dirigidas. Como um leigo, elas ficaram muito boas de assistir. As animações de corpo também estão muito boas. Eles usaram pessoas reais para captura de movimentos e as coreografias de lutas ficaram impecáveis. Jill em especial tem umas cenas de combate que ficaram incríveis. Elas são muito realistas e não mostram a personagem como uma super heroína que fica dando mortal, correndo em parede e fazendo coisa impossível. Essa é uma das minhas maiores preocupações com o futuro da personagem depois do quinto jogo, mas aqui fizeram um ótimo trabalho. Minhas cenas favoritas são com ela. O que eu não gostei foram as animações de rosto. Tem uma coisa estranha com os olhos e na maneira como a maioria dos personagens move a boca. As expressões também ficaram meio duras demais. A modelagem de rosto de alguns personagens ficaram bem estranhas, como a da Claire, por exemplo. Todos têm alguma coisinha, mas a dela foi definitivamente a que menos gostei. Ela também aparenta estar mais jovem do que no Revelations 2, que cronologicamente acontece antes desse filme. Eu diria que minha favorita foi a Rebecca, que tá muito bonita. O visual dos inimigos tá muito bom. Eles trouxeram de volta zumbis, que na minha opinião ficaram ótimos, e é sempre bom vê-los, já que são os meus inimigos favoritos da franquia. Eu também gostei bastante da ambientação. A ilha tem uns lugares interessantes e traz uma sensação de isolamento. Eu assisti o filme com o voiceover original do inglês. Apesar de existir uma dublagem brasileira, ela não tá disponível no disco. Tem dublagem em outros idiomas. O disco também não inclui
legendas em português brasileiro, só o europeu. Quem compra a versão digital ou assiste nas plataformas de streaming tem a opção de dublagem e legendas em português do Brasil, mas eu não tenho como opinar porque eu não assisti com elas. A voz e as atuações dos personagens em inglês ficaram muito boas. Eles soam como o que a gente espera dos personagens. A Jill inclusive tem a mesma voz do remake do terceiro jogo. A trilha sonora também é muito boa e o filme tem uma música tema que fica na nossa cabeça. Eu não tinha gostado tanto desse filme na primeira vez que eu vi, acho que porque eu cheguei esperando demais por causa de toda aquela propaganda que teve em cima de os 5 personagens principais da franquia que iam aparecer juntos pela primeira vez, então eu tava esperando uma coisa mais grandiosa. Mas o que o filme entrega é algo mais pé no chão. Os perigos são grandes, mas estar só naquela ilha cria uma limitação do que é que pode acontecer. Depois que eu vi o conteúdo adicional e reassisti algumas vezes ao filme, eu consegui prestar atenção em detalhes e coisas do roteiro que eu tinha deixado passar, e eles me agradaram muito. Eu recomendo aos fãs da franquia, mas definitivamente não esperem algo nível Vingadores do Ultimato. O filme foi sim feito por quem gosta de Resident Evil, pra quem gosta de Resident Evil. Caso você já tenha visto o filme e não tenha gostado tanto, eu recomendo que assista mais uma vez, prestando atenção na evolução dos personagens, na maneira como eles interagem um com o outro e com a situação, e eu acho que você pode mudar sua opinião como eu. Esse foi Resident Evil Death Island. Você já assistiu ao filme? Acha que ele é o melhor da franquia? Ou prefere algum outro? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida e se inscreve, porque isso ajuda muito o canal. Eu sou o JP e vou ficar por aqui. Bye bye.